Bom, ok. Agora sim estamos gravando. Olá, boa noite novamente a todos vocês. Vamos iniciar então. Na verdade, isso aqui não vai ser bem necessariamente uma aula, né? A ideia do encontro de hoje, antes da entrega da terceira atividade, era de como ver como é que está o trabalho de vocês. Então aqui nós temos a Laura, que é uma tutora de Barra do Bucros, e é importante que ela participe também. E nós temos a Gilcimara, que é de Sapezal. Gilcimara, isso. Para não deixar errado, tá bom? Então, eu esperava que mais pessoas pudessem participar. Né? Talvez ainda esteja em meio de férias, mas enfim. Eu estava acompanhando a entrega da atividade de todos vocês. Laura, você sabe me dizer se a acadêmica de Barra do Bugres está no estágio 1 ou estágio 2? Estágio 1. Estágio 1, né? No estágio 1, nós temos matriculado aproximadamente 20 acadêmicos. E no estágio 2, nós temos matriculado apenas 5, certo? Nós estamos aí no período atípico, né? Em relação às aulas, né? Do cronograma das aulas, das nossas aulas. Até porque fica meio estranho fazendo um estágio supervisionado no período de férias dos alunos e dos professores, né? Mas por tratar-se de estágio 1, por não necessariamente dar uma aula, né? Ser regente ou observar alguma aula, o estágio 1 é mais tranquilo de ser realizado durante esse período. Já o estágio 2, precisávamos que eles pudessem, então, pelo menos participar da observação de algumas aulas. Isso vai requerer um pouco mais de tempo. As aulas estão previstas aí para iniciar dia 6 de fevereiro e a gente precisa que vocês, a partir do dia 6 de fevereiro, então façam as observações. Eu quero só fazer uma observação, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Laura e Gilcimar, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero só fazer uma observação seguinte. Pode falar, Gilcimara? Oi, professor. Eu tô aqui na estrada aqui, meu celular tá com 2% de bateria. E aí, se eu sair, se eu estiver falando e cair aqui, é porque meu celular desligou. Aí deixa eu falar, eu já fiz a observação, já fiz a regência e só falta montar o relatório, tá? Isso. Do meu eu consegui fazer lá no começo, antes de entrar em férias, né? Consegui fazer. Então o meu já tá pronto já consegui fazer todos os horários, tudo, só falta finalizar o relatório, ok? Ok, então aqui eu vou chamar a atenção antes de mais nada. Então vocês conseguem ver minha tela, né? Deixa eu só mexer Sim, dá pra ver. Sim. Eu vou colocar um layout de destaque que fica melhor pra gente visualizar, tá bom? Eu quero mostrar o seguinte, que de 20 pessoas que estão matriculadas, né, nós tivemos aqui, isso aqui em estágio 1, tá bom? Nós tivemos aqui na atividade avaliativa apenas 30 pessoas, né? Apenas 9 pessoas que participaram e fizeram as atividades. Em relação às atividades, eu estive olhando uma por uma. Essa aqui não é uma atividade avaliativa, mas eu estive olhando uma por uma. E todos eles fizeram, né, da forma sugerida por mim. Tudo bem? Eu vou abrir aqui para vocês verem, por exemplo, um aqui, que é o resumo sobre a BNCC. Fizeram um resumo, ok, e aí isso é o que eu realmente gostaria que vocês fizessem, né? O resumo tá aqui. Só que tem um porém. Eu sugeri para vocês que vocês já fizessem esse resumo, né? Que vocês já fizessem esse resumo lá no nosso arquivo de relatório final, né? Então o que eu quero que vocês... Essa aula de hoje é assim, nós tivemos muitas pessoas que estão matriculadas e não vão participar. Nós também tivemos uma primeira aula que não foi possível ser gravada, ok? Uma primeira aula que não foi possível ser necessariamente gravada, então eu consegui, de certo modo, achar uma maneira de gravar essa aula, e também para auxiliar aquelas pessoas que não
Então, por algum motivo não puderam participar dessa aula aqui, certo? Calma aí. Pronto. Pessoal, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Eu não consigo mais. A tela que eu visualizo, que vocês estão visualizando aí, é a mesma tela que eu vejo. Eu não consigo ver a mãozinha, tá bom? Então é o seguinte. A primeira atividade do estágio 1 e também do estágio 2 é uma atividade envolvendo o resumo de algumas leituras. Essas leituras é o que vai entrar na fundamentação teórica, do nosso relatório final. Então, todas as atividades que eu quero que vocês enviem para mim, ó, a atividade 1 que vocês enviaram, não enviem necessariamente num papel separado. O que vocês vão ter que fazer? Vão lá no finalzinho da nossa página, né, da nossa sala de aula. Lá está escrito assim, ó, modelo de relatório final em Word. Quando vocês clicarem no modelo, vocês vão abrir o nosso relatório, que é o nosso modelo. Vai ter a capa, contracapa, vocês vão mudar tudo certinho aqui com o nome dos professores, né? Ok. O sumário a gente geralmente deixa por último. A introdução é uma parte importante, mas tudo bem. Aqueles resumos da BNCC, né? Os resumos do PCNs. E eu deixei um artigo para vocês também falando agora para entregar agora na terceira atividade, que é em relação ao estágio curricular supervisionado. Eu quero que vocês coloquem aqui na nossa fundamentação teórica. Entregue para mim já nesse arquivo, na fundamentação teórica. Por quê? Porque tudo que nós vamos produzir aqui nessa disciplina é necessariamente para a produção desse relatório. E se esse relatório não tiver com as normas, né, da BNT, da mesma forma que está aqui como resumo, infelizmente a gente não poderá aprovar vocês. Então nós temos algumas questões para a gente conversar. Primeiro, os trabalhos que vocês fizeram, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta semana, que são as fundamentações teóricas, devem, quando eu falo fundamentação teórica, são os resumos dos artigos da BNCC, dos PCNs e de um artigo falando sobre o estágio curricular, né? Vocês coloquem esses resumos aqui no 2, na fundamentação teórica. São esses resumos que vão fundamentar o trabalho de vocês. Tudo bem? São esses resumos. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, falem aqui. E aqui nós vamos falar da metodologia, né? O que seria uma metodologia? A metodologia seria o passo a passo de como vocês vão realizar no caso, o estágio supervisionado de vocês. Esse passo a passo deve estar descrito aqui na metodologia. Mas, professor, eu não sei ainda, estou meio confuso em relação ao que seria metodologia. Vem aqui embaixo, tem um arquivo em PDF chamado estágio relatório 1. Nós temos um exemplo de como é que nós esperamos que vocês façam a metodologia de vocês. Nós temos uma introdução, que é necessariamente a apresentação dos próximos capítulos. Ó, fundamentação teórica vai ser o resumo de vocês da BNCC, vai ser o resumo dos PCNs e um resumo sobre o artigo do estágio curricular supervisionado que eu deixei para vocês. E aí nós temos a metodologia. A metodologia é como onde e como é que vocês vão fazer esse estágio supervisionado de vocês. Vocês tiveram algumas aulas. Tudo que vocês vão fazendo na escola, vão preenchendo e colocando uma data. Por quê? Vocês precisam colocar nesse cronograma de atividades o que já foi feito e que vocês vão fazer futuramente. Tá bom? E no final, aqui no 4, foram as atividades que vocês fizeram, né, lá no estágio, lá na escola de vocês. Tá bem? A análise do PPP, uma contextualização histórica da escola, enfim, um plano se não me engano, uma das atividades nossa que eu propus para vocês seria que vocês fizessem um plano
de intervenção na escola, juntamente com o professor, enfim. E aqui no final algumas considerações finais. Então, uma observação, gente, toda vez que for fazer o resumo, trago um resumo de vocês já nesse formato do exemplo que eu coloquei para vocês. O sumário já está pronto, né? No final vocês vão mudar as páginas. A introdução, né? E a fundamentação teórica. Os resumos que vocês fizeram até agora devem estar aqui na fundamentação teórica. Devem estar aqui. Então não façam um arquivo separado. Façam nesse modelo de relatório. Porque aí a gente já vai começando a criar uma ambientação desse tipo de relatório, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Laura, deixa eu ver só, só um minutinho. Só apareceu só a Laura. E aí, pessoal, a minha pergunta agora é o seguinte. Nós temos o estágio 2, nós tivemos apenas uma pessoa que também enviou as atividades no prazo. De 5, nós temos apenas 5 matriculados e apenas uma pessoa que enviou no prazo. Embora eu saiba, por exemplo, que existam pessoas que estão com o trabalho avançado. Se não me engano, a Evelyn já fez até a observação, né, Evelyn? Ou... eu não sei, talvez... Já fiz, professor. Então, pessoal, é o seguinte... Toda vez que vocês forem me enviar as atividades propostas por mim, né, percebam, enviem naquele modelo de relatório. Tudo bem? Não enviem como arquivos separados. Enviem já naquele modelo. Nós precisamos já trabalhar com aquele tipo de relatório. Outra coisa, o fato de esse aqui, por exemplo, nós estamos em duas reofertas. Reoferta de estágio 1, reoferta de estágio 2. Possivelmente, semestre que vem nós não teremos mais reoferta de estágio 1. Apenas do estágio 2. Quando é que vai ser ofertado novamente caso a gente perca esse prazo, perca esse estágio? Quando vocês viram que agora abriram um novo seletivo, novamente para novas turmas, né? Quando essas novas turmas chegarem em estágio, aí vocês vão poder fazer novamente. Então, assim, aproveitem essas reofertas, porque nós não sabemos quando é que vão abrir novamente esse período de estágio curricular. Tá bom? Eu já reforço para Laura. Laura, tenta puxar a orelha da colega. Fala, olha, a gente não sabe. Se você perder essa oportunidade, talvez daqui 2 anos, não sei, 1 ano, 2 anos, até que a turma consiga chegar. A turma que está entrando agora, né, no IFMT, à distância, de forma remota, no EAD, né, pela UAB, consiga chegar à disciplina de estágio curricular 1. Então, o que eu venho fazer aqui é assim, primeiro, como eu fiz antes, é perguntar a que pé está o trabalho de vocês, né? Porque nós já estamos chegando, estamos se caminhando aí para o mês de fevereiro até no começo de março, que é quando vai acabar a nossa disciplina, e por enquanto temos poucas participações dos alunos que estão matriculados. Uma observação aí que o Maurino conversou comigo, falou, Maicon, o relatório final deve estar necessariamente e rigorosamente no mesmo modelo deste proposto pelo IF. Caso contrário, se não fizerem neste modelo, infelizmente o trabalho não pode ser aprovado. E sem o relatório final, vocês não são aprovados. Vocês podem fazer todas as atividades propostas por mim durante a disciplina, né, pela plataforma. Mas, se vocês não fizerem no formato de relatório e não entregarem para mim um relatório final, infelizmente vocês não serão aprovados. Tá bom? Querem falar alguma coisa? Oi, Gilson, pode falar. Ô, professor, eu não entendi muito. Todas as atividades têm que estar no modelo do relatório? Por causa que... Desculpa, pode falar. A atividade 1, o senhor mandou um modelo lá, um PDF modelo, certo? Que, se eu não me engano, a 1 é documentação. Acho que é a segunda ou a terceira, não estou lembrado não.
Um era plano de aula e o outro era o observação de estágio. Isso. É isso que eu quero saber. Ela teria que ser pelo relatório também ou por aquele modelo que o senhor mandou? Então vamos lá. O modelo que eu enviei para vocês, na verdade não é necessariamente um modelo, né? Algumas sugestões de como vocês analisarem o PPP da escola, né? Então assim, é um relatório. Deixa eu só confirmar aqui. Modelo de um projeto de intervenção. Não. Calma aí, deixa eu só confirmar. Por causa que eu fiz a ficha de observação do. Isso. Eu fiz naquele modelo que estava lá. Eu não tive a ideia de que seria pelo igual do relatório, tipo, como se fosse um relatório, né? Isso. Tem algum problema? Eu vou ter que refazer de novo daí? Bom, problema não tem, mas agora que a gente está conversando sobre isso, eu acho que eu tinha dito isso no nosso primeiro encontro, mas não foi gravado, né? E por isso muitas pessoas, acho que todas, ninguém me entregou no relatório. Infelizmente eu não consegui participar da primeira, eu perdi. E aí a gente teve problema com gravações. E é normal, tranquilo. E aí eu sugeri fazer agora em janeiro, tava marcado para dezembro, né? Eu sugeri para fazer agora em janeiro, para a gente conseguir tentar fechar essas coisas, né? Então, você faz o relatório, tudo certinho, desculpa, faz o fichamento, a BNCC, que eu propus para vocês, os PCNs, e um artigo falando sobre o estágio supervisionado 1, devem estar na fundamentação teórica do modelo do relatório. Por mais que você tenha feito em um lugar separado, já coloque essas informações lá no relatório. Deixa eu pegar aqui novamente. Coloque essas informações aqui, ó. Como vai ficar gravado, né? Tá, então o que eu fiz lá no estágio 1, que é a fundamentação, o resumo da BNCC, eu vou colocar no relatório do estágio 2 também, certo? Então, Ou eu a gente, posso a, gente fazer pede, um a outro? gente pede que não seja exatamente igual, né? Porque Ah, as entendi. leituras são diferentes. Tá. Não, beleza, então. Eu E devo ter aqui, ó. passado despercebido lá na plataforma, que eu não vi esses tópicos para fazer isso. Isso. E Mas eu aqui, ó. vou dar uma olhadinha melhor lá, então. Ok, essas notas aqui que vocês fizeram, os resumos da BNCC, do PCN, dos artigos, vocês coloquem aqui, ó, fundamentação teórica, tá bom? A análise do PPP, né, vocês vão colocar aqui, ó, no desenvolvimento do estágio, tudo bem? A análise, como é que vocês chegaram, todo o histórico da escola, é, quem são a população que é atendida, as avaliações, enfim, tudo que é descrito no PPP, vocês podem fazer um resumão, né, fazer algumas anotações e trazer aqui no desenvolvimento de atividades realizadas no estágio, tá bom? Mas aquelas notas que vocês fizeram da BNCC, PCNs e alguns artigos que eu enviei para vocês, vocês coloquem direto aqui na metodologia, certo? Aqui nessa metodologia. Esse cronograma, ele tem um modelo junto lá na nossa página, novamente, eu vou lá na graduação, lá no finalzinho tem um modelo de como criar um modelo, né? Um relatório pronto com com um modelo de cronograma pronto. Vocês vão ter que colocar esse cronograma conforme as atividades que vocês pensaram em realizar e também com as datas que vocês realizaram as atividades. Porque já tivemos algumas pessoas, assim como a Gilcimara, assim como a acho que é Evelyn, né? Já realizaram algumas atividades, tá bom? A minha ideia é assim, o que eu quero traçar neste momento agora? Todas as atividades que a gente for fazer para a disciplina, já vamos fazer diretamente no relatório, tá bom? Aí no finalzinho, quando a gente estiver encerrando, a gente só olha para o relatório inteiro, vocês vão perceber que já estarão prontos, né? A gente só vai fazer algumas correções ortográficas, alguma coisinha aqui outra lá, mas já vai estar pronto nas normas
que o IFMT sugere, tá bom? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, a gente que entrou como reingresso agora, tem a parte da documentação para enviar para você. Sim, No caso, a gente pode enviar mesmo estando no começo do ano agora? pode. Nós temos, eu coloquei alguns prazos, apenas esses prazos é porque a gente precisa exigir isso de você. Mas no caso de vocês, Larissa e alguns outros que estão voltando, perderam algumas coisas lá do início. Então faça essas anotações, percebam, eu não sei se vocês perceberam e olharam, eu mudei as datas para fechar os prazos de envio, né? Eu prorroguei os prazos de envio das atividades. Inclusive, algumas pessoas até falaram, professor, mas como assim? Tá para fechar lá mês de fevereiro. É exatamente isso. Porque teve pessoas que entraram agora em janeiro na disciplina para tentar acompanhar, porque não se sabe quando novamente será reofertado essa disciplina. Tá bom? Gilcimara, pode falar. Ô, professor, lá na plataforma, o senhor falou lá das fundamentação teórica, dos resumos e tal. Esse é especialmente para o estágio 1 ou para o estágio 2 também? Porque lá para mim, na minha plataforma, não aparece esses conteúdos para fazer. Então, e aí eu fiquei meio em dúvida se é para fazer também, como que é para fazer, ou se é só para o estágio 1 e para o estágio 2 também. É para o estágio 1 e para o estágio 2. No estágio 2, as leituras são diferentes e os prazos são outros. Mas a ideia e o modelo é o mesmo. O modelo de relatório mas continua sendo o mesmo. Pode ser. Eu posso ir atrás dessas fundamentações teóricas mesmo, ou é específico? Porque lá eu não achei. Eu tô questionando porque eu não achei lá na plataforma. Não estão lá? Calma aí, deixa eu só verificar aqui certinho. É para estar. Deixa eu só verificar. Será que eu vou. Em qual semana tá lá? Por causa que só se eu devo ter pulado algum. Estágio 2, né? Isso, estágio 2. Guia de estudo, primeira semana. PPP, plano de ensino, plano de curso. Ok. Ah, tá. Então tá nesse plano de ensino. Calma aí, deixa eu só. Eu vou comer, eu vou compartilhar com você tudo que vai aparecer aqui, tá bom? A gente vê junto. Tá. Estágio 2. Eu tô aqui na semana 2 e 3, que vai de 28 de novembro a 11 de dezembro, certo? Aqui nós tínhamos algumas documentação. Era o prazo que eu já fiz. Isso, para vocês regulamentar o estágio supervisionado de vocês. Na semana do dia 12 ao 15 de janeiro, nós tínhamos algumas leituras. Não estão aqui? Não, só tem documentação. Isso, é para você entregar para mim um plano de aula e de intervenção. Aqui não tem uma leitura. Esse aí para mim já está pronto, professor. Só como eu estou sem notebook e minhas crianças estão de férias, eu não tenho quem deixar eles. Para mim subir no polo para eu poder digitar. Pelo celular é muito ruim, eu já tentei fazer, mas só passei raiva, eu desisti. Aí, semana que vem, começo de janeiro, eles voltam para a escolinha e aí eu consigo subir no polo para mandar isso aí. Tá tudo pronto já no caderno. E aí, para deixar bonitinho, pelas normas ali, eu optei por digitar, então por isso que eu não mandei ainda esse trabalho. Mas o outro eu fiz pela ficha que estava lá, e aí eu consegui mandar. Ok, deixa eu conferir aqui. Documentação. Quais são os documentos que nós temos aqui? Ó, caderno, nós temos a BNCC. Então, tudo que eu coloquei aqui, elas vão entrar, neste caso, como documentos para você fazer um fichamento, né? E colocar, no nosso caso ali, colocar como fundamentação teórica, tá bom? Concepções, ó. Então, esses são os documentos que a gente está propondo que vocês façam necessariamente alguns fichamentos, né? E a fundamentação teórica do relatório de vocês. Então, olha lá, da disciplina de 12 de dezembro a 15 de janeiro,
vai lá em documentação. Quando você clicar em documentação, nós vamos ter aqui algumas sugestões de leituras que você vai ter que fazer a fundamentação teórica do estágio 2, no caso, né? O estágio 1 já está todo bonitinho na página. O estágio 2 a gente mandou um arquivo. A gente trabalhou junto com a professora Silvana, que trabalhava o ano passado essa disciplina. Ah, tá. Então foi um erro meu de eu não ter olhado esse detalhe aí, por causa que eu tinha olhado da outra semana, que eram as outras documentações de carta de aceite, de Isso. regulamentação do estágio, né? Então vai estar E aqui, ó, aí, na semana do dia 12 de dezembro ao 15 de janeiro. Tá bom? ah, Aí faz no plano de aula, então. Então, esse isso eu. no plano de Me aula. desculpe, então, eu Não, passou batido, então. tranquilo. Aí, E inclusive, outra coisa que eu queria falar com o senhor, eu fiz um plano de aula, e esse plano de aula eu fiz baseado no estágio que eu atuei. Tem algum problema? Tipo, não, no que eu fiz. ele deve necessariamente, a gente sugere até que seja baseado na observação que vocês fizeram. Ah, tá, não, porque eu fiz do meu planejamento de aula mesmo, de regência. Tranquilo. Alguém ia falar mais uma coisa? Não sei se ergueu a mão. Eu não tava vendo. Bom, é isso, Gilsumara. No caso seu e da Evelyn, né? Que são casos dos estágios 2, o, a fundamentação teórica de vocês está na semana do dia. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente, que vai ficar gravado, né? Do dia 12 de dezembro a 15 de janeiro. Vocês vão lá em documentação, cliquem, que vão encontrar as sugestões de leituras para o fechamento e a fundamentação teórica. E aí é assim, gente, o plano de aula, ou o plano de ensino, ou o plano de intervenção, eles também vão para o nosso relatório final, tá bom? Produzam, guardem ele no cantinho, eles vão ficar lá no final como anexo, ok? Fichem, falam que data que aconteceu isso, porque essas atividades que vocês estão desenvolvendo, entra lá na metodologia, metodologia atividades desenvolvidas no estágio, desculpa. Estará lá nas atividades desenvolvidas no estágio e vocês vão ter que escrever, falar, digitar todos os processos dos estágios que vocês fizeram até então. Beleza? E dessa vez conseguimos gravar a aula, olha que legal. Certo? Tá, professor, então eu posso fazer já começar a fundamentação teórica já naquele modelo de relatório que está lá, certo? Então eu já Isso, posso começar a ir certo. digitando. E Certo. daí o dia que eu for no polo, eu vou aproveitar para o que der para fazer, eu já vou fazer. E se der para me enviar, eu vou enviar logo. Isso. Tudo que nós vamos fazer agora, em relação às atividades, todas devem ser entregues naquele relatório nosso. Tá bom? Ah, tá. Não, tranquilo. Então. Larissa, Evelyn, né, Leandro, Laura, quiser perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor disse que também tem estágio 2. Eu não sabia. Eu não sei se tem alunos, porque assim, eu não fui colocada no grupo do estágio 2 para o polo de Barra do Bugres. Eu acredito Eu que não, não tenha, não. não tenho. Ok. Não, porque foi algumas pessoas que passaram do estágio 1, que estavam comigo semestre passado, para o estágio 2. Então foi a Evelyn, a Jucimara, teve mais uma pessoa de Campinápolis e umas duas pessoas lá de. Oh meu Deus. Sorriso, Lucas de Rio Verde, por ali. Então da Barra ninguém, só agora para o estágio 1. E aí a gente pede para que, né, vão atrás, corram, porque não temos previsão de quando será reofertado a disciplina de estágio 1. Tá bom?
Bom, a nossa aula de hoje não é bem uma aula. Desculpa, pode falar, Gilcimara. Professor, eu vou aproveitar para a gente tirar todas as dúvidas aqui, que Isso aí, daí, tem que aproveitar mesmo. aqui na atividade 4, tá, entrega do formulário da prática de estágio. Eu já vou, só para a pessoa não estar entendendo errado, eu já vou entregar direto naquele modelo do relatório, ou eu Isso. entrego na ficha do formulário que o senhor deixou aqui disponível, e lá depois no relatório? Faça a ficha, mas tudo que for enviar para mim, envia no relatório. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Então, tipo Tudo que assim, for enviar para mim, como, envie como no modelo de, relatório. como modelo de prática de desenvolvimento meu, eu faço o formulário, certo? E aí, na hora que Certo. eu for entregar na plataforma, eu envio já no formulário do relatório. Isso? Isso. Ah, entendi. Não, beleza, Beleza? então. Ele Tá, é um modelo de como vocês produzirem tudinho. Quando ele ficar pronto, coloca no relatório e me envia no relatório. tá, entendi. O plano de aula também, então, né? O plano de aula também. O plano de aula vai ser lá em atividades desenvolvidas lá no estágio. Tá. Não, eu tô falando para poder entregar na atividade avaliativa, porque, tipo, como elas são atividade avaliativa de notas também, vai contar lá dentro do relatório só? Ou vai Isso. contar lá fora? Não, vamos lá. Então, é pertinente essa pergunta sua. Agora eu entendi. Você vai me enviar várias vezes o mesmo arquivo. Então, na atividade 1, você vai enviar o relatório com a fundamentação teórica. Enviou. Na atividade 2, 3, se eu não me engano, já entra na questão da metodologia, cronograma, né? A análise do PPP e o desenvolvimento das atividades. Você vai pegar esse mesmo arquivo que você tinha enviado para mim e E editar. acrescentar essa outra atividade e me reenviar novamente. Então você vai Ah, enviar várias vezes para mim o mesmo arquivo. Qual? O relatório. tá. Entendi. Certo? Não, entendi. Beleza. E vocês precisam enviar porque é muito difícil conseguir inserir nota para vocês sem vocês enviar para mim pela plataforma. É muito complicado o sistema. Então, enviem para mim pela plataforma, tá bom? Vocês vão enviar várias vezes o mesmo arquivo, mas vocês vão a cada momento vão Dentro das incrementando atividades, professor. isso dentro das Ah, atividades, tá. Beleza. incrementando o que a gente for sugerindo nas atividades. Não, ok. Foi bom eu estar aqui, porque eu ia ficar perdida depois. Tá, tranquilo. Então, Larissa, beleza. pode falar. O professor, o estágio supervisionado 2, ele é pelo ensino médio ou ensino fundamental ainda? É só observação e é ensino fundamental. Ah, tá. Então é ensino fundamental ainda? Isso, ensino fundamental ainda. Entendi. Tá bom? Então é só uma observação, eu não vou precisar nem dar aula. Mas vocês vão precisar observar as aulas e fazer um fichamento, um relatório dessa observação também. Do estágio 2? Estágio 2. Porque quando abriu para mim, tinha regência também. Eu fiz 20 horas de regência. Não, ok, tranquilo. É porque a regência era uma sugestão, né? Para vocês já Ah, começarem a ter essa. Mas é apenas observação. E a ideia da regência era assim: era que a gente trabalhasse com uma atividade extra classe, como aulas de reforços. Mas agora, por conta da disciplina que está no período de férias, a nossa sugestão é que faça observação e não a regência. entendi. Não, Mas se tranquilo, fez, então. também não há problema. Pode ficar Sim, tranquilo. sim. Ok, obrigado, professor. Ok, Larissa? Certo, professor. Querem fazer mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então se não há mais nenhuma pergunta, né, eu vou encerrar por aqui. Novamente, como disse para vocês, hoje a ideia é tentar alinhar as nossas produções, né, daquilo que nós esperamos, daquilo que vocês estão produzindo. Espero que tenha ajudado vocês de algum modo, né?
E aí isso que nós conversamos hoje estará disponível para vocês lá na plataforma, tá bom? Eu vou me despedir aqui de vocês. Tchau. Nosso próximo encontro possivelmente vai ser em meados de fevereiro, né? Em meados de fevereiro ao final de fevereiro. E aí eu vou acompanhando vocês lá na plataforma. Eu acredito que todos vocês já devem ter meu WhatsApp, né? Se tiver alguma dúvida, eu já conversei com alguns de vocês. Enviem para mim pelo WhatsApp. Assim, na medida do possível, eu vou conversando, vou respondendo vocês. Tá bom? No mais é isso. Ok, professor. Tudo de bom também. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. E até fevereiro. Boa produções aí. Tchau, até fevereiro, professor. Obrigada. Tchau, tchau, Evelyn. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau, Larissa. Tchau, tchau. Valeu, Leandro.